Prepare-se para adentrar um mundo de caos e devastação, onde a tragédia se entrelaça com a bravura dos soldados e a dor dilacera os corações dos envolvidos. Acompanhe-nos em mais uma emocionante jornada através dos maravilhosos caminhos da nossa curiosa história. Hoje iremos conhecer os bastidores por trás da Primeira Grande Guerra Mundial. Embarquemos juntos em mais essa aventura. A Primeira Guerra Mundial, uma batalha feroz que abalou os alicerces da humanidade, ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Nessa época sombria, as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e Império Otomano, enfrentaram os poderes aliados, compostos por Grã-Bretanha, França, Rússia, Itália, Romênia, Japão e Estados Unidos. A guerra, impulsionada por avanços militares jamais vistos e pelas terríveis trincheiras que devoravam vidas, deixou um rastro de destruição e morte como nunca antes visto. Foi uma época de horrores indescritíveis, com a derrota das potências centrais e a perda de mais de 16 milhões de vidas ao redor do globo, arrastando consigo a Europa para um abismo de desespero. Os conflitos começaram a se intensificar desde a unificação da Alemanha e a anexação de territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana do século XIX. O surgimento da Alemanha como uma potência mundial abalou o equilíbrio de poder existente na Europa e desencadeou uma perigosa teia de alianças. Mas foi na Bósnia, um local repleto de tensões, que a faísca incendiou o barril de pólvora. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro por um nacionalista sérvio acendeu o pavio da guerra. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, culpou o governo sérvio pelo ataque e declarou guerra à Sérvia, que contava com o respaldo da Rússia, aliada da França. E assim, em um piscar de olhos, a Primeira Guerra Mundial explodiu em todo o seu horror. A estratégia alemã, conhecida como Plano Schlieffen, visava uma guerra em duas frentes contra a França e a Rússia. O plano era simples: concentrar rapidamente a maior parte do exército alemão no oeste para esmagar a França e, em seguida, deslocar suas forças para o leste antes que a Rússia pudesse se mobilizar plenamente. Enquanto isso, no cenário asiático, o Japão juntou-se à Grã-Bretanha e aproveitou a ocasião para tomar as colônias alemãs na China e no Pacífico. O Império Otomano, histórico inimigo do Império Russo, entrou na guerra ao lado da Áustria-Hungria e da Alemanha, abrindo frentes no Oriente Médio em busca do controle do petróleo e do Canal de Suez. A Alemanha avançou impiedosamente pela França, aproximando-se perigosamente de Paris. No entanto, seu ímpeto foi interrompido na Batalha do Marne pelas forças franco-britânicas. A derrota representou o fim dos sonhos alemães de uma vitória rápida na França. E assim, ambos os lados cavaram trincheiras, dando início a uma guerra de desgaste na frente ocidental, que se arrastou por 3 longos anos. Nessa guerra infernal, presenciamos o uso abominável de armas químicas e gases, uma mancha sombria na história da humanidade. Verdun, a Batalha do Somme e o confronto naval de Jutland se tornaram marcos nesse cenário de horror. A aviação, uma inovação recente, começou como um meio de observação e logo se tornou uma ferramenta de bombardeio e combate aéreo em todo o mundo. As colônias europeias e os domínios britânicos, como a Índia, também foram arrastados para o conflito, expandindo o teatro de guerra para uma escala global. Enquanto a Rússia montava várias ofensivas na frente oriental, buscando apoio após se ver isolada geograficamente, as forças aliadas tentaram abrir uma rota de suprimentos pelo Estreito de Dardanelos. No entanto, essa tentativa falhou, assim como a invasão terrestre na Península de Galípoli, frente à resistência otomana. A Itália, inicialmente parte da Tríplice Aliança com Alemanha e Áustria-Hungria, permaneceu neutra até 1915, quando decidiu mudar de lado e anexar novos territórios, entrando em conflito com a Áustria-Hungria. No entanto, suas 12 ofensivas ao longo do rio Isonzo resultaram em pouco progresso. Com o objetivo de recuperar territórios balcânicos, a Bulgária juntou-se às potências centrais na invasão da Sérvia. No mar, a Marinha Real Britânica impôs um bloqueio naval à Alemanha, enquanto os submarinos alemães
afundavam navios militares e comerciais que abasteciam os aliados, incluindo aqueles provenientes dos Estados Unidos. Além disso, a interceptação e divulgação de um telegrama alemão pelo Reino Unido, oferecendo uma aliança contra os Estados Unidos, levou o país a entrar na guerra em 1917. A Rússia, com sua falta de avanços no campo de batalha e a instabilidade econômica, sucumbiu à Revolução Bolchevique de 1917, encerrando sua participação na Primeira Guerra Mundial e dando origem à União Soviética. Apesar da retirada russa e da Alemanha concentrando seus esforços na frente ocidental, ela não conseguiu alcançar uma vitória rápida contra os aliados antes da chegada das tropas americanas. Após a vitória otomana em Galípoli, derrotas subsequentes e a revolta árabe, apoiada pelos britânicos, a Alemanha foi forçada a assinar um tratado de paz com os aliados em outubro de 1918. Enquanto isso, o Império Áustria-Hungria, corroído por movimentos nacionalistas entre sua população diversa, também chegou a um armistício. Diante de recursos cada vez mais escassos no campo de batalha e da rendição de seus aliados, a Alemanha finalmente foi obrigada a buscar um armistício em novembro de 1918, encerrando a Primeira Guerra Mundial. Essa catástrofe de proporções épicas desencadeou uma pandemia mortal conhecida como gripe espanhola, fortaleceu o poder econômico dos Estados Unidos e marcou o colapso de 4 grandes impérios: Alemanha, Áustria-Hungria, Rússia e Império Otomano. Dessa destruição surgiram novas nações, incluindo Polônia, Finlândia, Turquia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. A Alemanha foi forçada a reduzir seu exército e pagar pesadas reparações de guerra, sendo considerada a única responsável pelos danos causados pela guerra de acordo com o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi uma humilhação para o povo alemão, e muitos historiadores acreditam que seria esse um dos motivos para o início da Segunda Guerra Mundial. Mas essa é uma história que vai ficar para um próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe-nos em inúmeros mistérios e fatos da história da nossa humanidade. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário sobre esse vídeo. Nos vemos em nossa próxima jornada pela nossa curiosa história. Te aguardo e até a próxima.